595. Os peritos proporão em laudo fundamentado a forma da divisão, devendo consultar, quando possível, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Artigo 596. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos artigos 585 e 584 e 585, as seguintes regras. Inciso 1. As benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Inciso 2. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre outros, incluindo o respectivo valor no orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente, aquinhoado com o prédio serviente. Inciso 3. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que tem direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Inciso 4. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Artigo 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará um memorial descritivo. Parágrafo 1º. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão em seguida lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Parágrafo 2º. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. Parágrafo 3º. O auto conterá, inciso 1, a confinação e a extensão superficial do imóvel. A confinação e a extensão superficial do imóvel. Inciso 2, a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação ou quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. Inciso 3, o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas, componentes de cada quinhão. Parágrafo 4º. Cada folha de pagamento conterá, inciso 1, a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as conflitantes. Inciso 2, a relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoneiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação. Inciso 3, a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício. Artigo 598. Aplica-se às divisões o disposto nos artigos 578, 575 a 578. Capítulo 5 da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, inciso 1, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E, inciso 2, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou, inciso 3, somente a resolução ou a apuração de haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com um contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ser também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta, inciso 1, pelo espólio sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Inciso 2, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Inciso 5, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorrido 10 dias do exercício do direito. Inciso 5, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Ou, inciso 6, pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento universal, estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio.